Queridos amigos, queridas amigas, sejam muito bem-vindos, bem-vindas. Hoje resolvi retomar o tema da revisão da vida toda, porque alguns amigos fizeram alguns comentários e também pelo, pelo momento que se encontra a, a questão não só do julgamento do tema 1102, que é o da revisão da vida toda, ou melhor dizendo, o recálculo da aposentadoria e pensão, né? Aposentadorias e pensões de todos aqueles que contribuíram antes de 1994 com valores superiores, melhores, não é? E, enfim, então resolvi voltar a esse tema porque existem vários canais que já tratam, o canal é, muito bem administrado lá pelo doutor Giovanni, né? Tem também o canal do doutor Nakamura, me parece, do Medeiros, né? Enfim, e de vários outros que agora eu não me recordo aqui, todos, não é? Mas alguns canais. De toda forma, por que que eu resolvi voltar a falar sobre o tema? Primeiro que eu gostaria, se vocês me permitem, de fazer uma retrospectiva, porque eu não sei qual vai ser o alcance desse nosso vídeo, né, esse nosso encontro de hoje. Mas eu gostaria muito que aqueles que têm o poder de decisão pudessem fazer revisitar, né? Pudessem revisitar a nossa história, né? A história da Previdência no Brasil. Porque os julgadores, muitos dos julgadores, a grande maioria, claro, detêm um conhecimento histórico também da vida nacional, imagino eu, claro, né? E é por que que eu resolvi fazer essa, não digo coletânea, mas esse resumo histórico, para a gente compreender o quanto é importante, não só a gente, mas aqueles que irão julgar, né, tenham consciência de que os aposentados e pensionistas do Brasil, especificamente do INSS, enfrentaram ao longo do tempo, ao longo da nossa história, da história previdenciária brasileira, enfrentaram muitas reformas e, regra geral, essas reformas trouxeram vários malefícios, vários prejuízos aos trabalhadores, aos segurados do INSS, que posteriormente é, requereram a sua aposentadoria pelo sistema previdenciário do INSS. E por que que é importante, penso eu, se vocês me permitem, o que é importante? É porque antes de 1966, 64, 66, aquelas pessoas que são mais, que têm um pouco mais de idade, ou que estudaram, né, ou que estudam a história da Previdência brasileira, sabem que antes de 1966, antes de um decreto, que eu até vou colocar depois na descrição, um decreto presidencial naquele período de 1966, quando a gente estava num regime, né, de governo, um sistema de governo de exceção, antes daquela ocasião em que foi criado o chamado INPS, e aí os aposentados há mais tempo, que trabalharam lei dos anos 60, anos 50, enfim, esses sabem muito bem do que eu estou falando, mas os mais jovens, e até mesmo os julgadores mais jovens, se me permitem, provavelmente já sabem, mas eu estou aqui apenas reforçando, porque em 1966, o que aconteceu? Houve uma unificação de todos os sistemas, de todos os institutos de aposentadorias e pensões existentes do Brasil naquela ocasião.
Para vocês terem uma ideia, aqueles que puderem depois visitar a história, né? Para vocês terem uma ideia, muitos desses institutos eram institutos superavitários e bastante superavitários. Dois exemplos: o Instituto de Aposentadoria e Pensões dos Bancários, o chamado IAPB, e o Instituto dos Marítimos, né, o que cuidava das pessoas vinculadas à área do sindicato dessa área marítima. E muitos outros. Se alguns ainda visitarem aqui os subúrbios do Rio de Janeiro, eu digo Rio de Janeiro porque o Rio de Janeiro era capital antes de Brasília, antes de 60, quando inaugurada Brasília, e aqui no Rio havia uma grande concentração. No Rio havia uma grande concentração desses institutos. E se vocês observarem, aqui no Rio, é muito comum você passar em alguns bairros, você encontra moradias construídas por esses institutos. Esses institutos eram, na grande maioria, além de prover a aposentadoria, eles também ofereciam serviços médicos, ofereciam essa possibilidade de moradia, de construções financiadas pelos próprios institutos. O que ocorre é que eles foram unificados e, com essa unificação, os trabalhadores nas suas mais diversas categorias, existia lá o IAPI, que era o pessoal da área da indústria, né? O IAPC, que era da área do comércio, o IAPTEC, que era da área dos técnicos, né? Mas, assim, o fato é que havia até 1966, até então, naquela época, digamos assim, uma autonomia dos sindicatos e dos trabalhadores, dos segurados desses institutos, quanto à administração dos recursos e do patrimônio desses institutos. Com a criação do INPS, Instituto Nacional de Previdência Social, e a reunião de todo o patrimônio e recursos desses institutos, desses mais diversos institutos existentes no Brasil, o caixa foi concentrado nas mãos do governo federal, portanto, da União, e a gerência desses recursos passou a ser do governo federal. Faço esse preâmbulo, esse resumo bastante assim, bem simples, para vocês, ou aqueles que não compreendem ainda, perceberem o quanto foi retirado do poder dos trabalhadores e dos segurados desses institutos o poder de controle e de gerenciamento direto daquilo que era arrecadado de contribuições para esses institutos. Porque a partir de 1966, a partir desse decreto que eu vou colocar aqui na descrição, os recursos passaram a ser concentrados no INSS, no caso, naquela época, INPS, e aí depois a gente pode depois fazer um vídeo para aqueles que não conhecem, falando um pouco mais da história, né? Mas eu queria apenas trazer esse ponto da unificação para mostrar que os recursos que estão ou que estavam no INPS eram recursos oriundos dos diversos institutos existentes até então. E vindo de lá para cá, vou trazer até 1998, quando houve uma grande reforma, ainda no governo do Fernando Henrique Cardoso, essa reforma, por exemplo, essa de 1998, eu vejo que de 66 a 98, eu passei aqui a brancas nuvens, não vou falar a respeito, porque é um longo tempo e a gente teria que ter mais tempo para falar sobre isso. Mas, assim, a primeira reforma grande, que é agora recente, de 1998, obrigou os trabalhadores a trabalharem mais 5 anos. As mulheres que até então se aposentavam com 25 passaram a se aposentar somente a partir de 30 anos de contribuição. Os homens que se aposentavam com 30 anos passaram
a ter que trabalhar mais 5 anos, 35 anos, portanto, para obter a aposentadoria por tempo de contribuição. E aí foi também criado um outro, um outro parâmetro e uma outra obrigatoriedade que não existia anteriormente, né? Que a mulher tinha que ter, no mínimo, 48 anos e o homem tinha que ter, no mínimo, 53, acumulando, claro, com esse outro critério, que é a mulher 30 anos e o homem 35 anos mínimos de trabalho. Bom, com base nisso, vocês já percebem, eu estou trazendo uma história muito rápida de 98 para cá, que, diferentemente do que alguns podem pensar, os aposentados e pensionistas, ao longo da história, principalmente depois de 1966, tiveram seus direitos cada vez mais retirados, tiveram que contribuir cada vez mais para os cofres públicos, porque aí passou a ser um recolhimento para o INPS, que hoje a gente chama INSS, mas que tem toda uma história ali, até chegar ao INSS. E a gente precisa entender também que, nesses períodos, aconteceram diversas movimentações financeiras, que aqui a gente não vai entrar aqui no mérito por hora, mas, por exemplo, algumas é, regiões do Brasil, algumas pessoas foram incorporadas como aposentados e pensionistas, aposentados inicialmente, é, por conta da previdência que era e continua sendo gerenciada pelo governo federal. E com um detalhe, sem muita consulta aos trabalhadores, porque desde lá de 66, se vocês observarem o decreto, conseguirem ler o decreto, já naquela ocasião, a parcela é mínima de participação dos trabalhadores e segurados do INSS nas decisões. Então, já naquela fase de um governo de exceção, já se percebe a pouca ingerência que, e até mesmo seria minoria, já era, né, no primeiro momento, estabelecido uma minoria para os segurados e trabalhadores. Então, com isso, o poder de decisão, já de início, em 66, passou a ser do governo federal e até hoje continua sendo. Então, eu quis falar desse percurso até 98, porque nos anos 80, se vocês fizerem um apanhado, né, vocês vão observar que foram criadas uma série, nos anos 70, 80, uma série de benefícios sem muita consulta aos trabalhadores, aos segurados, e utilizando o caixa da Previdência. E, bom, enfim, hoje, quando alguém fala que a Previdência é deficitária, esquece de revisitar a história e de verificar o quanto os segurados, os trabalhadores, contribuíram ao longo do tempo. Chegamos, então, agora à revisão da vida toda, né? Então, quando os nossos tribunais, e notadamente o Supremo Tribunal Federal, decide que é possível expurgar o período anterior a 1994, é preciso fazer essa retrospectiva para perceber o quanto isso é injusto. E vejam, quando o judiciário estabelece, sacramenta e efetua atos que concretizam uma injustiça, a credibilidade desse judiciário, na minha modesta opinião, fica bastante abalada. Cria-se uma situação de insegurança jurídica e, se não estava criada anteriormente, ela agora se, é, se forma de uma maneira muito contundente e, ao mesmo tempo, ela esgarça, ela cria uma situação de miserabilidade
e descrédito, miserabilidade da classe dos aposentados e pensionistas, e um descrédito da população mais pobre e menos favorecida, que não tem poder de mando, não tem poder de ingerência dentro do INSS, o que eles possuíam há 50 anos atrás. O que ocorre é que há quase que um desespero desses aposentados e pensionistas pela impotência que sobrevém, que se apodera, né, de cada um desses aposentados, dessas aposentadas, porque se sentem sem nenhum poder de administrar tudo isso, toda essa miséria é, estabelecida e reforçada por injustiças que podem derivar de uma e de várias decisões judiciais. Isso porque, em determinado momento do julgamento, eu penso que alguns comentários dos julgadores devem ser descartados. Na verdade, a palavra descartados nem é muito adequada. São desnecessários. Alguns comentários de julgadores, notadamente quando estão em mídia televisiva, ao vivo, nos seus julgamentos, que é um grande avanço, né? A gente poder, ao vivo, assistir os julgamentos, mas eu penso que os julgadores deveriam se ater aos autos, se ater ao que consta no processo, né? E, claro, se quer ter uma visão humanista, né? E é necessária essa visão, mas se quer ter uma visão econômica, antes deve passar pela visão do devido processo legal. Eu vejo, me permitem, aqueles que discordam, né, que a decisão das ADIs 2110 e 2111 deveriam, essas decisões deveriam ser revistas. Eu torço para que haja a interposição de embargos de declaração após a publicação do acórdão, porque, às vezes, eu tenho a impressão que a mídia, alguns setores da mídia, da imprensa, alguns setores, né, dão como definitivamente resolvida a questão. Ora, se no próprio julgamento das ADIs 210 e 211, alguns ministros alegaram que o tema 1102, que é o tema da revisão da vida toda, que está em outro julgamento, não teria sido resolvida a questão de mérito, porque estaria em aberto. Ora, se assim não pode, me parece, a opinião prevalecer apenas para um caso. Então, se assim as ADIs 210 e 211 também estão pendentes até mesmo da questão de mérito. Mais ainda porque, no caso das ADIs 2110 e 2111, houve, preteriram a análise da revisão da vida toda, o tema 1102, a análise do julgamento dos embargos de declaração interpostos pelo INSS, no tema 1102, que é o da revisão da vida toda, e, no caso, trouxeram duas ADIs de 20 anos que estavam dormitando dentro do Supremo Tribunal Federal. Me perdoe usar essa palavra, mas estava lá há 20 anos. Dois processos, no caso, que estavam conjugados, né? Estavam há 20 anos, ou estão há 20 anos ainda, porque ainda não terminou,
há 20 anos essas duas ADIs estão dentro do Supremo Tribunal Federal, ora, por que a urgência de analisar as ADIs quando o outro processo já tinha julgado o mérito, no caso, já está julgado o mérito do tema 1102? Aí vem uma série de discussões, e essas discussões, eu aqui quero pedir a todos os amigos aposentados e pensionistas, aos demais amigos que nos acompanham, que é importante prestar atenção em algumas questões que, inclusive, o doutor Giovanni tem lembrado muito bem. É preciso a gente ter os pés assim, no chão, né? Pensar na realidade concreta do que a gente está vivendo e não se iludir, não é? Com o canto ou a falácia de algumas pessoas. Nós temos uma posição hoje, e todos aqui, eu acho que é importante a gente frisar, a gente tem as duas ADIs, 2110 e 2111, que estão aguardando a publicação. Enquanto ela não é publicada na íntegra, a decisão, para então abrir o prazo para eventual recurso, eventuais recursos, é importante que se diga aqui, ela continua ali, ainda vamos dizer assim, não deveria, né? Aí é a questão da credibilidade de novo e da insegurança. Não deveria estar sendo utilizada enquanto não transitada em julgado. A gente fala, e todos já sabem, transitar em julgado é quando não há mais, o prazo já se esgotou e quando mais ninguém pode fazer algum recurso. Enquanto isso não acontece, a decisão não transitou em julgado. No entanto, você foi muito bem observado pelo doutor Giovanni e por outros também comentaristas, né, dessa área, e a gente está falando aqui, não é só da questão do INSS, mas dos processos em geral que chegam ao Supremo e às cortes superiores, não é? O fato é que esse processo aguarda, então, a publicação. Enquanto não há publicação e não há o trânsito em julgado, é um processo que está em aberto. É um processo que está em aberto, até mesmo se nós formos, digamos, rememorar as frases de alguns ministros no dia da votação das ADIs 2110 e 2111, quando se referiam ao tema 1102 da revisão da vida toda, dizendo que lá, enquanto está pendente a análise do embargo de declaração do INSS, ainda não transitou em julgado. Bom, ok, não transitou mesmo, mas o mérito da revisão da vida toda já foi analisado. Qualquer mudança nesse sentido deveria efetivamente ser muito bem embasada para evitar, de novo, a insegurança jurídica, não só para esse caso, mas para os casos futuros, não só na área previdenciária, mas em todas as outras áreas e segmentos judiciais. Então, vamos aqui retomar. Nós temos duas ADIs, 2110 e 2111, que estão aguardando a publicação. Publicadas, aí sim abrirá o prazo para os recursos daqueles que teriam direito a recurso. E aqui nós temos a figura do Ministério Público, que eu penso que poderia, o doutor aqui, Paulo Gonet, eu quero aqui colocar essa posição minha, né, para o doutor Paulo Gonet, se me permite, o ilustre Procurador-Geral da República, é porque o Ministério Público ele tem a possibilidade de recorrer. Ele pode fazer, por exemplo, inclusive, na minha visão, os embargos de declaração. Porque, na minha visão, o que ocorreu ali no dia 21 de março, se me parece, eu acho que 21 de março, foi, eu diria,
não vou dizer que foi um jogo de xadrez, né? Eu não vou dizer que foi arquitetado, mas, de alguma maneira, ali parece que não foi de uma maneira juridicamente correta. Judicialmente, é questionável. Aí é uma questão de ser avaliada, né, com a devida calma e com todas as vênias aos ministros, né? Mas a impressão que eu tenho, que o Ministério Público talvez também tenha ficado em dúvida com relação a uma série de declarações, inclusive declarações dos ministros que participaram daquele julgamento, né? Bom, esse é um ponto. Então, a 2110 e 2111, que, do que se fala, derruba a revisão da vida toda, está sendo, digamos, divulgada aos quatro cantos do país. Aí vai o governo, através da AGU, publica, diz que acabou, que acabou, a revisão da vida toda não tem mais nenhum caminho a seguir. E aí começa a criar digamos assim, um clima de terra arrasada. Eu não estou aqui dizendo que há uma esperança ótima em relação à revisão da vida toda. Não estou dizendo isso. Eu estou apenas aqui, junto com os amigos e amigas, fazendo uma análise juntos, né? Como que está a situação hoje? Foi feito isso que nós já vimos, pegou-se duas ADIs que estão há 20 anos no STF para serem julgadas, colocaram na frente para julgamento, e aí acabou interferindo pelo decisório, né? Interferindo na revisão da vida toda. No entanto, repito, ainda não houve a publicação do acórdão, que a gente chama, que é a decisão na íntegra, né? Depois de preparada, ela é publicada na íntegra, o que aí então permitirá, se for o caso, das pessoas que estão no processo e têm a capacidade postulatória, né? Capacidade de recorrer, fazer o recurso que achar cabível, que entender cabível. Por outro lado, nós temos um outro front, quer dizer, nós temos uma outra empreitada de também bastante razoável, né? De bastante luta, porque por mais que os embargos de declaração do INSS no tema 1102 seja, me parece, né? Sejam embargos que não seriam cabíveis, na minha opinião, modesta opinião, mas é um direito, foi um direito do INSS que ingressou com esses embargos, o que impediu o trânsito em julgado da 1102, do nosso tema 1102, que é a revisão da vida toda. E criou todo esse imbróglio, quer dizer, na verdade, hoje nós temos, no caso do tema 1102, que está em conclusão para o relator, ministro Alexandre de Moraes, todos já sabem da história, né? Das idas e vindas, mesmo depois da decisão de dezembro de 2022, quando ainda estava no Supremo a ministra Rosa Weber, quando ainda está lá ainda o voto do ministro Ricardo Lewandowski, o voto do ministro Marco Aurélio, então, favoráveis, né, à revisão da vida toda. O fato é que existe um voto do ministro Cristiano Zanin que levou ao ministro Alexandre de Moraes é, retirar, pedir para retirar da pauta, né, para uma reanálise. E com isso, tem algumas petições, né, que a gente aqui, eu gostaria apenas de comentar a petição daquela pessoa que tem a capacidade postulatória, né, que é a doutora Gisele, que defende o aposentado, que é o aposentado paradigma dessa, dessa revisão da vida toda. Então, no caso, ela ingressou com uma questão de ordem, me parece,
e outras questões na última petição, né? Nós já até comentamos aqui. O fato é que existe esse ponto. O ministro Cristiano Zanin foi favorável e até levantou uma outra questão que é difícil para a gente aqui ficar ouvindo e verificando isso com muita tristeza, né? Alegou, inclusive, que a apreciação deveria retornar para o Superior Tribunal de Justiça, porque, segundo ele, ministro Cristiano Zanin, não teria sido respeitada a questão do quórum, né? Da quantidade de ministros para a decisão antes de subir o processo para o Supremo Tribunal Federal. Bom, eu quero, aqui já praticamente encerrando, colocar esse ponto, porque nós temos, então, duas frentes. A frente das duas ADIs, que é uma frente importantíssima, né? Que as duas ADIs, 2110 e 2111, que ainda não houve abertura de prazo, porque a publicação do acórdão não ocorreu. Então, todas essas notícias que ficam circulando para lá e para cá, de certa maneira, na minha visão, é praticamente para consolidar aquele entendimento que ali, naquele momento, foi proferido. Se decisão foi política, claro, toda decisão judicial tem um viés político também, mas não pode haver, na minha visão, não pode haver exageros, né, nessa visão política, ainda mais em se tratando de uma corte superior, STJ, enfim, todas as cortes superiores e, notadamente, o Supremo Tribunal Federal. Mas, de toda forma, existe lá uma decisão que será publicada em acórdão, na íntegra. Então, esse é o momento, está aguardando a publicação para abrir o prazo para eventual recurso. Nesse caso, o Ministério Público pode, e, no caso, o PDT ou o PT, que foram os partidos que, naquela ocasião, em 1999, ingressaram com essas duas ADIs. Existe uma discussão com relação a terceiros prejudicados, né? Eu até outro dia, conversando com os amigos, levantei, mas é uma outra coisa que a gente outro dia pode falar aqui, é que o regime, o regimento, melhor dizendo, interno do Tribunal, do Supremo Tribunal Federal, não admite a participação em ADIs, que é o caso da 210 e 211, de terceiros, intervenção de terceiro, né? Terceiro prejudicado, que poderia ser um ou outro aposentado, ou mesmo o aposentado paradigma do tema 1102, através da doutora Gisele ou de outro advogado que o represente, ingressar nos autos da 2110 e 2111 para, na posição de terceiro prejudicado, ingressar para pedir que se esclarecesse, que se modulasse a decisão das duas ADIs. Então, feitas essas considerações, nós temos, então, tem uma luta muito grande de alguns aqui, que eu quero destacar, o doutor Giovanni, o doutor Nakamura, o Medeiros, não é? Também, de conversar com o ministro Carlos Lupe, que, aliás, aqui quero aproveitar para parabenizar o ministro, né, pela sua postura bastante honesta em relação aos segurados do INSS, mas não, penso que é o caminho correto. Quer dizer, além do processo judicial que acontece, dos processos que acontecem, 1102 de um lado e as ADIs do outro, esses dois processos, todo o procedimento e toda a discussão jurídica deve ser feita, a gente deve exaurir, deve esgotar todas as discussões possíveis. Nós também, e aí penso que é muito importante, levantada pelo doutor Giovanni e por muitos outros, é preciso a gente encontrar
um espaço político, é preciso a gente buscar esse espaço político, é preciso a gente mandar e-mails, mandar comunicações, WhatsApp para os nossos deputados federais, nossas deputadas, senadores e senadoras, né? Porque o parlamento também deve saber do quanto é importante o atendimento dos reclamos dos aposentados e pensionistas nesse momento crucial, em que os tribunais estão tomando decisões de caráter político, dentro de uma visão, claro, dentro de um rito processual que entendem como correto, né? Agora, não me parece correto, e pensar de forma diversa no direito é natural, acontece, não é? Então, mas se o viés político da decisão pode ainda ser levantado em embargos de declaração ou em qualquer outro recurso, eu penso que a gente deve trabalhar em todas as frentes. E sendo uma decisão que tem um forte viés político, porque reflete na questão do governo, na governança federal, eu penso que nós devemos realmente nos irmanar, nos dar os braços, enfim, buscar esse apoio político em todas as frentes, nos nossos municípios, nos estados e no nosso Congresso Nacional, que mais próximo está do centro do poder federal, não é? Para lutar, para negociar e discutir essas questões, porque é um momento muito importante da vida nacional com relação à credibilidade que nós devemos ter frente aos nossos tribunais, né? Repito, as decisões judiciais têm um viés político, é natural que tenham. No entanto, deve prevalecer inicialmente o direito. O direito deve vir em primeiro lugar e depois as considerações e as modulações que possam ser feitas na esfera política, ok? Isso penso que é razoável, né? É plausível e razoável, né? Que seja feita, ou sejam feitas essas modulações. Mas, no primeiro momento, eu penso que o magistrado, a magistrada, deve colocar na frente a questão judicial, jurídica, processual. A partir daí, se tem uma repercussão política, aí sim, pensar em alguma modulação que possa trazer algum, digamos assim, uma forma de administrar a decisão sem muito impacto para as partes envolvidas no processo. Então, meus amigos, era isso que eu queria hoje trazer para vocês, minhas amigas. Queria fazer esse pequeno histórico de como fiz do INSS, falei da reforma de 98, mas aconteceram outras reformas. A de 2019, eu não vou aqui me estender, porque qualquer dia eu vou vir aqui só para falar das reformas, né? Para mostrar para algumas pessoas que os aposentados do Brasil contribuíram durante décadas, continuam contribuindo os trabalhadores, e tiveram, ao longo do tempo, uma série de situações de reformas que prejudicaram em muito, acarretaram aos trabalhadores e aposentados prejuízos altíssimos, reduziram em muito o benefício que eles teriam direito, que os aposentados teriam direito, e, portanto, essa questão da revisão, que a gente chama da vida toda, o que se quer é apenas a devolução daquilo que foi pago anteriormente a 1994. E olha que eu repito aqui, a injustiça é tamanha se prevalecer, perdão,
a essa questão da DI 2110, 2111, derrubando o tema 1102, a injustiça é tamanha porque recai sobre pessoas idosas que ofereceram o seu suor, o seu trabalho, as suas contribuições durante décadas, né? Então, aqui fica esse conjunto aqui de informações para os amigos, mas fica também o nosso pedido, reforçando o pedido a todos os ministros e ministra do STF que nos ajudem, né? Pensem a respeito, reflitam sobre essa questão das ABIs 210, 211 e sobre o tema 1102 e lembrem que os aposentados e pensionistas do Brasil, idosos, têm pouco tempo de vida. Tiveram muito tempo de vida de trabalho, de luta, de contribuição, mas daqui para frente tem pouco tempo de vida. E esse pouco tempo de vida deveria ser uma vida com dignidade, né? Com dignidade daquilo que efetivamente tem direito, né? Eles têm direito a ter um benefício melhor para poder também ter uma vida com melhor qualidade, né? Então, eu agradeço mais uma vez todos aqueles que estão aqui e a gente volta. Um momento ou outro, a gente volta para conversar não só sobre o INSS, mas sobre outros temas de interesse coletivo. Um grande abraço e muito obrigado.